Bom dia, graça e paz e só coisa boa da parte de Deus para as nossas vidas. Esse mês de agosto na Igreja Presbiteriana é o mês que mais dá gosto, né? É o nosso mês missionário, a enfatizar que somos uma igreja missionária. E quero trazer aqui o abraço de toda a Igreja de Pinheiros e também da nossa junta missionária e do Instituto Bíblico do Norte em Garanhuns. E diante de Deus, o que nós pedimos é que quem fala e quem ouve seja edificado pela santa palavra do Senhor. Então é muito bom estar aqui, é muito bom estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês, e é bom estar aqui numa igreja que tem se envolvido com o trabalho missionário, com o sustento missionário, com o abraço e cuidado com os missionários. Então eu acredito que todos os missionários que passam por aqui se sentem muito bem-vindos, de verdade, né? Abraçados e acolhidos por essa igreja. E hoje eu quero trazer um tema para a nossa meditação da palavra do Senhor, que é um tema muito direto, e você vai guardar aí na sua cabeça, que eu vou falar e eu quero que vocês repitam comigo. Imitar a Cristo é o maior desafio missionário da igreja. Vamos ver juntos? Imitar a Cristo é o maior desafio missionário da igreja. Quando você pensar em desafio missionário, não pense logo em o outro lado do nosso país, o outro lado do oceano, nos lugares mais inóspitos, mais difíceis, mais o cenário de maior perseguição. Mas comece a pensar missões a partir da sua vida, porque todos nós temos um chamado missionário, porque todos nós temos um chamado para imitar a Cristo. Agora quero convidá-lo a ficar de pé e abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, e vamos ver o versículo 32 ao versículo 1 do capítulo 11. Eu vou ler e os irmãos acompanham em leitura silenciosa. Eu estou com a versão ARA, então eu vou ler e os irmãos acompanham aí, leitura silenciosa, o texto sagrado, 1 Coríntios 10, 32, 33 e verso 1 do capítulo 11, diz assim: a boa, santa palavra de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pai, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de cada um de nós. Sabemos que ao raiar desse dia, a tua misericórdia se renovou, Senhor. Estamos com o coração cheio de vontade de cantar louvores, como aqui já foi feito nesse ato de culto, do exercício de adoração. Mas agora, Senhor, nós queremos suplicar ao Senhor que o Senhor aquete o coração e a mente de cada um de nós. Nos faz agora descansar em Ti, Senhor, ouvir a Tua palavra, beber da Tua palavra, com o desejo de praticar a Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Paulo foi o plantador da igreja em Corinto. Ele plantou essa igreja por volta do ano 50 e 51. Praticamente 2 anos de muita labuta, de muito trabalho, com outros liderados de Paulo. E depois que Paulo sai daquela igreja, no ano 54 aproximadamente, ele escreve essa primeira carta àquela igreja. Corinto é uma cidade cosmopolita, uma cidade grande, um centro econômico, uma cidade também transcultural, plural,
Mas a igreja era uma igreja que tinha relevância para a sociedade daquela cidade. E ele recebe notícias, primeiro pela família de um crente muito influente, e depois ele recebe uma carta da própria igreja, da liderança da igreja. Nós vemos isso no capítulo 1, no verso 11, ele dizendo que teve notícia do que estava acontecendo. A igreja estava dividida, brigas internas, um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cristo. Havia imoralidades no meio da igreja, havia muitas confusões que estavam acontecendo, confusão doutrinária, como também abusos litúrgicos, fazendo mal à celebração daquilo que o Senhor deixou para que a igreja zelasse por ela. Uma igreja que estava vivenciando muitas crises. E Paulo, no capítulo 10, no capítulo 11, ele traz àquela igreja um raio-x do que estava acontecendo, de uma forma franca, direta para aquela igreja, chamando aquela igreja para uma mudança geral de comportamento. Porque quando nós esquecemos quem somos e para que somos chamados, só resta na igreja confusão, divisão, imoralidade e, acima de tudo, confusão doutrinária e libertinagem litúrgica. É o que acontece quando nós perdemos o sentido para que fomos chamados, o que somos, o que é ser igreja. E aqui, Paulo, ele nos ensina o modelo, ou nos ensina a receita única, quando ele coloca-se como exemplo para aquela igreja, e no verso 1 do capítulo 11, ele tem a coragem absurda, uma coragem extraordinária, de chamar a igreja a olhar para a vida dele. Para ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo e orientando aquela igreja é de que eles não gozaram da presença física de Jesus. Eles não ouviram o som e o tom da voz de Jesus, como os demais apóstolos e outros crentes que viviam naquela época. Mas eles estiveram com Paulo. Durante 2 anos, Paulo foi o pastor, o plantador, o orientador daquela igreja. Orou com aqueles irmãos, visitou, doutrinou, pregou, expôs a palavra, discipulou. E aí Paulo diz: vocês podem não ter andado fisicamente com Jesus, mas eu também não. Mas olhem para mim, imitem meu procedimento, porque eu sou um imitador de Cristo. Quando há confusão no meio da igreja, quando há confusão na vida espiritual, nós temos que entender uma coisa: Cristo é o modelo, Ele é o cabeça da igreja, é nele que nós temos que nos refugiar. Ele é o modelo que não falha, que não decepciona. Ele é o Senhor e Salvador da igreja. Mas imitar a Cristo não é nada fácil, não é uma tarefa fácil. Pastor, no meio de missões o senhor veio aqui para complicar a nossa vida? O senhor veio aqui dizer simplesmente que para resolver tudo da minha vida como cristão, para ser um missionário de fato, eu tenho que imitar a Cristo? Eu não estou dizendo que é uma tarefa fácil, mas possível. Paulo vai nos dar alguns caminhos aqui, que eu quero de forma rápida e direta colocar para teu coração, para a tua mente, para o meu coração, minha mente, para que possamos crescer juntos. Quando a gente fala em imitar, geralmente a primeira coisa que vem à cabeça é um pensamento pejorativo. Imitar é aquilo que não tem valor. Quem já comprou alguma coisa que era imitação? Principalmente marcas, né? Uma vez eu ganhei de uma SAF um presente muito caro, lá no Rio de Janeiro. Eu ganhei uma camisa muito bonita com um jacarezinho do lado. Lacoste. E numa reunião aqui em Recife, eu fui com aquela camisa Lacoste. Sentei do lado de um irmão muito amado, Eliakim Sá, estava lá.
Aí, conversando com ele, ele olhou para mim e foi profeta. Ele disse, ou foi um presente de uma SAF ou foi da 25 de março. Ou seja, ou foi alguém que investiu para te dar alguma coisa original, ou é uma imitação. Irmãos, imitar, no sentido bíblico, no sentido correto da palavra, é reproduzir a partir de. Então, quando nós temos algo que é original, eu tenho, você tem, porque foi reproduzido fielmente, com o mesmo material, com o mesmo design, com tudo que foi necessário para fazer, para que ele se tornasse original, e todos que podem adquirem aquele produto e ele é original. É isso aqui que Paulo está colocando para nós. Imitar a Cristo, não é imitar o andar. Como é que Cristo andava? Às vezes na igreja alguém fala assim, imite seu pastor, e a preocupação é como é que ele prega, como é que ele ajeita a calça, né? Como diz o pastor Arival, diz que teve uma irmã que falou para ele, pastor Arival, o senhor no culto ajeitou a calça 10 vezes, né? Então, às vezes, a questão da imitação é procedimento. É por isso que lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 1, Paulo diz de forma muito clara, sedes imitadores de Deus como filhos amados, porque filhos imitam naturalmente os seus pais. Imitar a Cristo, esse é o grande desafio missionário da igreja. Foi da igreja primitiva, foi da igreja contemporânea como é hoje, será da igreja pós-moderna. Nós temos o mesmo desafio, que é imitar a Cristo. Mudará os cenários, mudará a ciência, mudará a cultura, mudará o urbanismo, mudará a tecnologia, mas o desafio da igreja continua o mesmo. Imitar a Cristo é o primeiro e grande desafio missionário da igreja. E como fazer isso? Primeiro, fuja de toda idolatria. Paulo diz isso no verso 14 do capítulo 10, deixe sua Bíblia aberta aí, diz assim o verso 14 em diante, portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a criteriosos, julgai vós mesmo o que digo, porventura o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aquele que se alimenta dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que a eles sacrificam, é a demônios que a sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos do Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Paulo está chamando a igreja a acabar com a sua divisão. Divisões e paixões estavam atribulando aquela igreja, imoralidades, comportamentos inadequados para um povo remido que foi alcançado. Paulo chega a chamar esse povo, esses crentes, de templo do Espírito Santo de Deus que habita no coração desse povo. Ele chega em determinado momento a dizer, vocês estão sofrendo de amnésia, esqueceram quem sois, não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Paulo está dizendo, fujam da idolatria. E idolatria nós não estamos falando, irmão, de séculos e séculos passados. Quando falava em idolatria, pensávamos logo em imagem de escultura, de um catolicismo romano ferrenho. Idolatria é tudo ou quem ocupa o lugar de Deus no meu e no seu coração. O que não falta é ídolos e adoradores. Pessoas apaixonadas, pessoas
que são capazes de realizar as maiores loucuras do mundo. Por quê? Porque tem ídolos que não é o Senhor Jesus. Pessoas que querem estar na igreja, mas querem também comer da mesa das coisas sacrificadas a demônios. Pessoas que querem participar da mesa do Senhor pura, santa, mas também participar de todas as outras mesas postas, independente daquilo e a quem são sacrificados. Fugir da idolatria. Irmãos perdidos que fazem da esposa o seu objeto de adoração, do filho o objeto de adoração, do esposo o objeto de adoração, do trabalho o objeto da sua adoração, da sua própria vaidade ao espelho, objeto da sua própria adoração, as suas conquistas como objeto da sua adoração. Porque um dos piores ídolos, irmãos, é a vaidade. Nós vivemos num mundo que, se você fizer qualquer coisa e alguém não disser que ficou bem feito, foi bom, gostou, já ficamos magoados, entristecidos, já mudamos de lado, já deixamos de andar com alguém. Isso de coisas pequenas, pequenininhas, como aquele bolo que só você sabe fazer. E se você fizer e não ouvir elogios, aí começa, ninguém falou nada. Levantei tão cedo, separei os ovos direitinho, fui na padaria, busquei o melhor leite, mas ninguém falou nada. São coisas pequenas ou macros. A vaidade é um ídolo que precisa ser vencido, porque com idolatria nós não conseguiremos imitar a Cristo. Ele é o único. Ele é o único Deus verdadeiro. Nós devemos amar a Ele. Esse é o mandamento de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, força e entendimento. O coração do crente é de Cristo. Se pudéssemos fazer aqui um exame de imagem no coração de todos, o que será que passaria nesse telão? Mostrando o meu coração, os meus sonhos, meus desejos, meus ídolos. Vai uma receita para você, querido. O coração está cheio? Passa uma ordem de despejo, bota tudo para fora. Uma ordem de despejo, sai tudo. E agora você chama o Rei dos Reis, o teu Salvador, para habitar o teu coração. E aí você vai conseguir arrumar todas as demais coisas, porque essa é a promessa de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e todas as demais coisas vos serão, vai ser arrumado, querido. O problema é que tem gente que quer que Jesus saia pelos cantinhos, né? Jesus entrando aqui no coração, procurando um cantinho para ficar, porque... Não, querido, primeira lição, fuja da idolatria para se tornar um imitador de Cristo, que é o desafio maior para a igreja, para a nossa igreja, para a nossa época, para a nossa geração. Paulo, ele mostra um zelo, um amor por aquelas ovelhas. Ele diz de forma muito clara, quando no verso 19 em diante, ele mostra tudo isso que está acontecendo, e no verso 20 ele diz: eu não quero que vos torneis associados a demônios. É o pastor escrevendo. Quase 4 anos depois, tendo notícia de como estavam vivendo os crentes, ele escreve, inspirado por Deus, essa carta aos irmãos, e ele diz: eu não quero que isso aconteça com vocês. Acabe com essas divisões, porque a divisão não é quem é de Paulo, quem é de Apolo, quem é de Cristo. A divisão estava no coração, idolatria no coração do povo da igreja de Corinto. Era a idolatria que estava causando a divisão, a imoralidade, as distorções doutrinárias. Esse é o nosso maior desafio missionário. Mas, em segundo lugar,
Paulo nos ensina que para imitar a Cristo, primeiro, fugir da idolatria. Segundo, viver em sabedoria a liberdade cristã. Irmãos, tem pessoas tem crente que vive só dizendo assim: eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Meu irmão, você é livre de quê? Você foi livre da escravidão do pecado, da condenação. Mas ao mesmo tempo que você se tornou livre, você se tornou escravo, servo do seu libertador. Essa onda evangélica, gospel, sei lá o nome que der, de que eu sou cristão, eu sou livre. Paulo nos ensina de forma muito clara, irmãos. Olha o verso 23 do capítulo 10 e o verso 24, ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o que é de outrem. Tudo é lícito. Hoje essa é a palavra que predomina. Tudo é lícito. Paulo está dizendo, é mesmo. Mas o cristão verdadeiro, ele não faz o que é lícito. Porque há muitas coisas que se tornaram lícitas hoje, que não eram antigamente. O cristão, o imitador de Cristo, ele faz o que edifica e o que convém. Há uma diferença muito grande. Precisamos ter sabedoria. Quero fazer tudo o que os outros fazem, mas eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. E vamos nos contaminando. E vamos nos envolvendo. E vamos afundando como uma areia movediça, vamos sendo dominados, vamos sendo impedidos, como lá a carta aos Hebreus, capítulo 11, 12, nos orienta a respeito desse perigo, desse pecado que tem nas mentes, nos quer impedir de caminhar, para tirar a nossa visão de quem? De Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que propôs uma carreira para nós. Por isso Paulo está dizendo, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, pastor, e agora? Como o senhor pode me ajudar? Eu vou te ajudar. Eu não vim aqui só para trazer aperreio para a sua vida, eu também quero trazer alegria. Eu quero dizer para você que você convida 2 pessoas para andar para você, 2 personagens, convém e edifica. Convém e edifica para andar com você. Quando você tiver um momento de tomar uma decisão, um momento que você tiver que falar, orientar, um momento em que tua mente e teu coração for assaltado por desejos, convém e edifica para conversar com você. Convida, discute com eles. Isso convém para quem é cristão, imitador de Cristo. Isso vai edificar a mim como pessoa, como pai, como marido, como filho, como um patrão, como empregado, como um servidor, como ministro da palavra, como oficial da igreja, como líder da igreja na sociedade. Isso edifica. Isto convém. Porque quando falta a sabedoria, é porque não tem mais temor a Deus. Porque o temor ao Senhor é o princípio de toda, e revelam prudência a todos as que a praticam. Quando há temor a Deus, há sabedoria. E quando há sabedoria, vamos saber o que convém e o que edifica. E vamos dizer não a tudo aquilo que parece lícito, mas não é para o imitador de Cristo. Porque o Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, salgar, dar sabor, conservar e iluminar. Então, queridos, a igreja do Senhor é chamada, esse é o chamado missionário primeiro, é viver para Ele, é a pergunta principal, primeira do nosso catecismo.
Qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus, é gozá-lo plenamente, é entender que não há separação entre secular e sagrado. Você é um imitador de Cristo no teu trabalho, seja o trabalho que for, a profissão que for, os dons e talentos que o Senhor te deu. Nós não deixamos de ser igreja fora do templo, é fora do templo que de fato nós somos igreja e imitadores de Cristo, aonde eles têm nos enviado. Então, viver com sabedoria a liberdade cristã. É isso, um texto muito falado, principalmente na época das eleições, não é? Quem quer ficar do lado de Jesus, é muito fácil pegar e dizer assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, irmãos, o texto é muito mais rico do que isso. Diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente nós soltamos a amarra da escravidão do pecado. Verdadeiramente nós recebemos o Espírito Santo do Senhor, que vai nos dar os frutos do Espírito, que vai nos fazer usar a armadura da fé, conforme Paulo orienta os crentes de Éfeso. Vai fazer de cada um de nós um imitador de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Que coragem! Olhe para mim, diz Paulo. Então, para ser o imitador de Cristo, que é o maior desafio missionário da igreja, primeiro, fugir da idolatria, de toda idolatria. Segundo, viver a vida cristã com sabedoria e temor. Terceiro, faça tudo para a glória de Deus. Quando a gente diz não para uma coisa que a gente quer, porque não é lícito ou não edifica, eu estou fazendo para a glória de Deus. Eu não estou fazendo para a minha própria glória, não, para dizer assim: eu sou bonzinho, eu sou super crente. Não, queridos, nós estamos fazendo para a glória de Deus e pela misericórdia de Deus que age em nós. Aí Paulo começa a partir do verso 25: comei tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência. Você precisa saber o que convém e o que edifica, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser: isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois tudo que há de ser julgado na minha liberdade pela consciência alheia, se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que me deu graças. Vamos, se você puder, ler comigo o verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A consciência cristã, irmãos. Eu tenho conhecimento. O Senhor abriu o meu entendimento. Então eu não posso me contaminar. Eu tenho que testemunhar por causa daquele que já me advertiu a respeito disso. Não é a minha própria consciência, mas também a consciência do outro. Quantas vezes a igreja tem sido chacoalhada, a igreja tem sido perseguida, humilhada em alguns lugares, por causa do comportamento da própria igreja, por causa do comportamento de líderes da igreja. Eu gosto muito desse texto que diz: se alguém convidar para ir, vai e coma tudo que colocou lá. Né? Isso é bom demais, né? Por isso que pastor fica tudo acima do peso. Vai lá, convida, não pergunta como é que é feito. Principalmente se for um incrédulo, você vai perguntar lá como é que foi feito.
coma. Viajei tanto por esse Brasil afora, sempre para baixo, e o pessoal dizia, olha, onde tem comida barata é onde para caminhoneiro. É muita e é barata. Agora o segundo conselho, não pergunte como é feita. Então vá, pega uma mesa e senta olhando para a rua. Que curiosidade é essa, ficar olhando na cozinha, quem é que passa, se está com aquele negocinho na cabeça, se não está. Né? De repente aquela carninha está mais salgada, você acha carne de sol, não é de suor. Não importa. Paulo está dizendo, olha, mas se alguém disser para você, olha, isso daqui foi sacrificado, não coma, não participe. Se essa reunião que você foi convidado não edifica a Deus, não vá, não participe. Se o convite é um convite que fere, entenda que tudo que você faz é para a glória de Deus. E aqui o texto diz coisas essenciais. Portanto, o que comais, coisa mais essencial para a nossa subsistência, para a nossa vida. Bebais e todas as demais coisas. Tudo. Se você é um professor, uma professora, é para a glória de Deus. Se você é advogado, engenheiro, comerciante, não importa a função que você tem, onde você trabalha, se você é porteiro de um prédio, se você é o síndico do prédio, tudo isso é para a glória de Deus. Para nos tornar imitadores de Cristo e vencer o maior desafio missionário da igreja, precisamos entender, fugir da idolatria, usar e viver com liberdade a vida cristã, fazer tudo para a glória e glorificar a Deus. E quero finalizar, irmão, concluir, quando Paulo nos ensina que além de fugir da idolatria, viver com sabedoria, liberdade cristã, e também fazer tudo para a glória de Deus, seja um modelo a ser seguido. Torne-se um modelo para outros. E Paulo diz isso, verso 32 em diante, ele diz, não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu, Paulo, procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E leia comigo o verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Tornar-se um modelo para outros, tornar-se modelo para a sua casa, tornar-se modelo para a sua empresa, para a sua repartição, para a sua família, para as suas redes sociais, para os seus amigos. Seja uma referência a ser seguida, seja alguém que possa conduzir, ser ponte, para que as pessoas tenham desejo de conhecer Jesus Cristo. Porque eu e você nos tornamos imitadores de Cristo. Esse é o maior desafio, irmãos. Porque se faz missões em Jerusalém, tudo começa em Jerusalém. Tem igreja que esqueceu Jerusalém, ela quer alcançar os confins da terra. Mas, irmãos, sem Jerusalém não tem confins da terra. Jerusalém é que sustenta a obra missionária. Jerusalém tem que estar em constante crescimento. A comunidade de Jerusalém é uma comunidade missionária, de pessoas chamadas e enviadas. E através de uma Jerusalém forte, os missionários serão enviados à Judeia, a Samaria, e chegarão até os confins da terra. Mas nosso maior desafio missionário é imitar a Cristo aonde Ele nos colocou. Vamos orar por isso? Vamos pedir, Senhor, eu quero fugir da idolatria, tira do meu coração tudo que está querendo ocupar o Teu lugar. Que eu possa escolher de forma sábia, de fazer aquilo que edifica e convém, mas também me usa, Senhor, para a Tua glória, para tudo que eu faça, possa glorificar o Teu nome de alguma forma, mas que você também possa dizer, Senhor, me usa, Senhor, para que eu seja
um exemplo, um modelo a ser reproduzido por outros tantos, que como eu no passado, pecador que era, agora remido, eles possam ter a mesma experiência, receber a mesma graça que eu recebi quando o Senhor me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz.